Olá para você que segue nos acompanhando aqui nos canais Educa SC. Nós começamos agora mais um programa Novo Ensino Médio e te agradecemos pela audiência e companhia de sempre. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias será abordada no Novo Ensino Médio aqui em Santa Catarina, para entender como é que foi feito esse planejamento. Depois também vamos ter entrevistas para saber como tem sido a experiência até aqui em 2 escolas piloto do estado. E já dando início ao programa de hoje, quem está aqui no estúdio com a gente é a Cirlei Damian, que é a coordenadora do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação. Seja muito bem-vinda, Cirlei. Obrigada, Pedro, e espero contribuir nesse diálogo. A Cirlei, além de coordenar o ensino médio na Secretaria, ela também coordenou a elaboração do Caderno de Ciências da Natureza e suas tecnologias no currículo, né, Cirlei? Isso mesmo. E eu queria te perguntar, quais são as principais mudanças do que a gente tinha antes para agora? No currículo, é importante frisar 2 mudanças bem importantes. Uma mudança é a ampliação do tempo, da carga horária do nosso estudante e a oferta de 2 partes no currículo. Tem uma parte que é a formação geral básica, que todos os estudantes desenvolvem, e tem uma parte que é a parte que nós chamamos de itinerário formativo. Então, essa diferença, ele vai poder escolher uma área de conhecimento, das 4 áreas, né? Ou então a educação profissional e técnica. Lembrando que em Santa Catarina, na parte flexível, que são os itinerários formativos, nós temos a segunda língua estrangeira, o componente curricular eletivo, as trilhas de aprofundamento e o projeto de vida. Legal. E falando exatamente da área de Ciências da Natureza, então, que é esse caderno que você coordenou a elaboração, né? O que é de mais inovador? O que vai trazer de diferente? Então, a Base Nacional Comum Curricular, que nós nos baseamos nesse documento nacional, ela traz as habilidades e as competências com foco interdisciplinar, tá? Então, não existe uma divisão de componente ou disciplina. Então, nós temos a disciplina de Química, Física e Biologia. Então, essas habilidades vieram na área de conhecimento. E também não é seriada. Então, hoje nós temos um currículo não seriado e um currículo que trabalha com habilidades, com competências. E Santa Catarina trouxe um diferencial que agregou a essa base, formando o currículo, os objetos de conhecimento. Então, esses objetos de conhecimento também não são por componente, por disciplina, também são trabalhados na área. Então, o foco agora do professor, no seu dia a dia, no seu cotidiano, é fazer um planejamento integrado dentro da área ou então envolvendo outras áreas de conhecimento para poder abarcar esses objetos de conhecimento numa visão mais ampla de mundo, de contexto mais integrado. Vai ter bastante novidade para os alunos também, claro, mas para os professores vai ser uma abordagem bem diferente, né? Quais que você acha que vão ser os desafios que eles vão ter que enfrentar? Os desafios, o primeiro desafio seria essa questão que eu já reportei, que é seriar, né, os objetos de conhecimento. Dividi-los na primeira série, segunda série e terceira série. Outro desafio é trabalhar os objetos de forma integrada. Nós já tínhamos essa experiência com o programa Ensino Médio Inovador, o programa Ensino Médio Integral em Tempo Integral, que trabalhava nessa perspectiva de área de conhecimento. Mas agora nós vamos trabalhar com todas as 711 escolas nessa perspectiva, de trabalhar mais com foco integrado. Então, esse é um grande desafio, também agora para todas as escolas, o planejamento integrado. Tá bom? Entendi. Eu imagino que o caderno ele foi todo construído também para dar esse suporte ao professor, né? Eu queria saber como é que foi a construção desse caderno que foi anexado ao currículo. Então, o caderno, inicialmente, nós começamos com um grupo de redatores da área, né? Nós tínhamos na área de Ciência da Natureza a coordenadora, que sou eu, e mais 4 redatores de cada componente, né? 2 de Biologia, 1 de Química, 1 de Física. E depois nós fizemos, pesquisamos, estudamos e culminou com um marco zero, o documento versão 1, podemos dizer. Esse documento foi para consulta pública, teve, né, a contribuição de toda a comunidade educativa, professores, gestores, pais, estudantes, e depois nós iniciamos o ciclo de seminários, agregando mais professores que entraram no processo por meio de um edital. E com consultores da área, a consultora geral Cássia Ferri, nós fomos qualificando o documento,
E em novembro de 2020 nós encaminhamos ao Conselho, que foi aprovado em 2021. É um trabalho que é desafiador, imagino também, mas o resultado acho que ele dá bastante orgulho, né? Sim, foram muitos dias de discussão, muitas reuniões feitas virtuais, porque nós estávamos num contexto pandêmico, iniciamos em 2019, então no momento que as discussões coletivas iniciaram, né, com a pandemia. E nós, como temos essa premissa de trabalhar muito de forma coletiva, nós não nos desanimamos e continuamos em reuniões e discussões, alinhando o documento até que ele concluísse mais qualificado, mais de forma que atendesse ao território catarinense. A gente sabe que na construção uma das etapas era justamente ouvir os professores da rede, né? Todo mundo teve a oportunidade de contribuir, quem quis, né? E aí eu queria saber contigo, já que você tem esse contato direto com os professores também, como é que é o retorno das escolas, dos gestores, dos professores da área, assim, o que eles têm achando das escolas piloto, né? Então, nós temos muitas experiências, porque agora a lógica não é mais no conteúdo, né? É a questão dos objetos, das habilidades e das competências. Então, nós temos muitos projetos integradores, com foco nessa integração, terminando o limite das disciplinas. Né, que o português, que a matemática, química, física, história, todas as áreas do conhecimento integrem, não é mais em caixinhas separadas, fragmentadas. Então, as escolas estão fazendo uma rede colaborativa, uma rede de compartilhamento de experiências, por meio de seminários de boas práticas, relatos, as escolas pilotos sendo pontos focais para ampliar essa experiência para a rede. E o retorno que a secretaria recebe, você ali na coordenadoria do ensino médio também, o retorno que recebe de gestor, recebe de aluno, que você percebe, de aluno não de professor, né, perdão? Sim, não, o retorno é muito positivo, né? Eles consideram a proposta inovadora, porque a ideia é que o ensino médio seja mais atraente, que atenda às expectativas dos nossos estudantes, que as taxas de evasão, de abandono, de reprovação, né, possam diminuir e que seja um currículo menos denso, mais interessante e conectado ao contexto contemporâneo, porque hoje o importante é entender a realidade. Eu penso que os objetos de conhecimento, o planejamento do professor, a aula que o professor ministra, ela deve fazer o aluno pensar, a entender o contexto onde ele está inserido. Então, por exemplo, na área de ciência da natureza, a entender uma bula de um medicamento, a entender uma conta de luz, de água, a interpretar os fenômenos que acontecem numa queimada, né? Então, são todos os fenômenos no dia a dia, eles não são isolados. Eles são todo integrado e é isso que nós queremos, entender esses fatos de forma integrada para poder intervir na realidade de forma mais autônoma e mais positiva. E ele vai ficar mais atrativo justamente porque tem esse viés prático, né? Não é só mais aquele conteúdo dividido, como você estava falando agora, você está vendo na prática o que você está estudando. Né? Sim, nós usamos muito a metodologia ativa, metodologia por meio de problemas, resolução de problemas. Você parte de um problema e investiga usando o conhecimento das áreas, né, de todas as áreas. Lógico que a nossa, que é a ciência da natureza e suas tecnologias, ela utiliza muito, o objetivo comum é o letramento científico. É interpretar determinado fenômeno à luz da ciência como um processo, não como um produto acabado, né? Que você possa intervir de forma de forma contextualizada, historicizando, buscando os conhecimentos, seja no mundo natural, o mundo social, o mundo tecnológico também, né? Então esse é o objetivo maior. Isso é muito bacana. Celei, te agradeço muito por ter vindo até aqui, por ter tirado o teu tempo para esclarecer algumas dúvidas para a gente e espero que você volte aqui. Voltaremos, eu agradeço a oportunidade. Obrigadão, tá? Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco voltamos para saber como tudo isso aqui que a gente falou até agora tem sido aplicado na prática em uma escola lá de Laguna. Até já! O governo do estado está lançando o Gente Catarina.
um programa estadual que busca elevar os índices de desenvolvimento humano nos 61 municípios de menor IDH de Santa Catarina. Reduzir os casos de mortalidade infantil, morte prematura e evasão escolar e estimular melhorias nos cenários de emprego e renda são objetivos do Gente Catarina. O programa tem implantação gradual e começa em 5 municípios: Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Urupema. Até dezembro de 2022, todos os 61 municípios devem receber as ações do programa. Programa Gente Catarina. Desenvolvimento e dignidade para todos. O programa Novo Ensino Médio de hoje está de volta aqui nos canais Educa-SC. Nós já falamos bastante sobre como a área de ciência da natureza vai ser abordada no novo ensino médio. E agora vamos conhecer como tudo isso tem se aplicado na prática. A Escola de Educação Básica Gregório Manuel de Bem, que fica lá em Laguna, é uma das 120 escolas piloto do novo ensino médio aqui em Santa Catarina. E de lá quem vai falar com a gente a partir de agora é a professora Gabriela Alves. E seja muito bem-vinda, professora. Obrigado por participar aqui do programa. Obrigada pelo convite. É muito importante para nós, como escola, também estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho, de algo que nós construímos todos os dias, né, juntamente com os alunos. Obrigado, professora. Você tem uma experiência bem bacana como professora orientadora do Laboratório de Química da escola, né? E eu queria te perguntar como é que tem sido esse trabalho integrado, entre o professor de sala e o professor do laboratório. Certo. A gente acredita que essa conexão entre os professores de sala de aula e o professor de laboratório é extremamente importante, né? Assim como o professor de sala de aula ele trabalha conceitos, né, e como essa demanda pelo um espectro diversificado de saberes é tão importante para que a gente construa uma boa base, o professor de orientador, né, de laboratório, ele ajuda na construção da prática, né? Ou seja, muitas vezes ele precisa estar atento ao que é pré-atividade investigativa ou experimentação, durante a atividade em si, né, muitas vezes a participação, a condução da atividade em si que vai ocorrer no laboratório, e o pós-prática, ou seja, a nossa avaliação pós essa atividade, né, quais foram os feedbacks que a gente teve, como que a gente construiu isso junto, se teve êxito ou não. Então, para que isso ocorra de maneira eficaz, é importante essa conexão, essa integração entre os docentes. Que bacana! E já que você está contando da experiência, eu queria te perguntar também como é que esse trabalho com os alunos, né? Como é que, para eles entenderem como essas diferenças e como esse trabalho é aplicado? Nós aplicamos, geralmente, como que nós fizemos? Nós fizemos os nossos planejamentos por área de conhecimento, né? Então, nós nos reunimos, professores de ciência, biologia e química, e o professor de laboratório, que no caso sou eu, e aí o que nós fizemos? Nós estruturamos, né, fizemos um mapeamento do que nós estamos trabalhando nas turmas. Então, por exemplo, o que o professor de biologia está trabalhando, de química, ou de física, e como que nós podemos integrar isso num eixo, né, para poder fazer uma atividade. Diante disso, posteriormente, né, nós conseguimos ver como nós vamos integrar com as outras áreas de conhecimento, ou seja, qual é a contribuição que as outras áreas vão nos trazer, vão fazer com que a gente enriqueça ainda mais esse trabalho e consiga integrar de maneira mais eficaz esses conteúdos e proporcionar uma aprendizagem significativa para os alunos. Bacana, Gabriela. A gente tem um relato de uma atividade integrada que eu sei que você ajudou a coordenar, né, que é entre mais de um componente. E a gente, antes de falar um pouco mais sobre isso, a gente convida todo mundo a assistir, você também, claro, o depoimento de 2 alunas que participaram dessa atividade como um todo. Vamos conferir juntos. Oi, gente. Eu sou do terceiro ano do ensino médio inovador, me chamo Gabriele, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente desenvolveu com o professor Pedro e a professora Gabriela. Nesse trabalho nós fizemos o shampoo. A gente fez tudo do zero, desde o rótulo até o produto final. Foi uma colaboração de vários professores e aulas. A gente teve uma aula com o professor Diego, que mostrou a estrutura do cabelo, com a professora Aline, que a gente falou das etnias, os tipos de cabelo que temos no Brasil, e também a gente também teve a parte da produção do shampoo, que foi com a professora Gabriela e o professor Pedro, e no final a gente fez um cálculo de matemática para ver que preço sairia o nosso shampoo.
Fizemos tudo do começo, compramos os ingredientes para fazer, fizemos tudo em sala de aula e foi uma experiência muito legal, porque mostrou pra gente como fazer uma coisa nova e fácil até. A gente achava que era muito difícil, mas foi super fácil. Muito legal o depoimento dos alunos, então imagino, Gabriela, que você deve ter bastante orgulho deles também. E a gente sabe que a integração entre os conteúdos ela é uma marca do novo ensino médio, né? Como é que a gente pode ver, como é que você percebe isso na prática? Quais são os desafios disso também? Eu acho que o professor, né, do século XXI, ele vem muito mais como orientador, como condutor de conhecimento, porque nós temos muita informação, né? Os alunos eles têm muita informação, e como a Cirlei já mencionou anteriormente, a gente tenta tirar da caixa, né, como a gente diz assim, tornar a vida a mais integrada possível. As nossas demandas diárias elas são integradas. O que a gente percebe? Que os alunos, quando eles integram esses conceitos, eles se tornam mais significativos. Nós extrapolamos os muros da escola. Nós permitimos com que esses alunos eles levem esse conteúdo para casa. E é tão bom quando a gente escuta assim, professora, essa foi a melhor atividade que a gente fez. A melhor atividade prática, porque nós também estamos sempre buscando o nosso melhor, tentando nos aprimorarmos para proporcionar para eles atividades mais significativas, que sejam mais atrativas, que façam parte do dia a dia, porque nós vivemos, como eu disse, de maneira integrada, né? Nós não vivemos de forma fragmentada. Então, quando a gente, como professor, consegue conduzir, integrar tudo isso, isso é muito gratificante. Isso que você falou do retorno dos alunos me chamou bastante atenção, deve ser o mais bacana no final de tudo, né? Porque quando nós propomos a atividade, como que a gente fez, né? A gente conversou, fez o nosso mapeamento e nós ancoramos um conteúdo, como a gente diz, a gente ancorou funções oxigenadas, que é um conteúdo que eles trabalham no terceiro ano do ensino médio. Só que nós não começamos por esse assunto. O professor de biologia, ele começa falando sobre genética, sobre estrutura de cabelo. A professora de sociologia, ela contextualiza falando sobre miscigenação e etnias, né? Então, eu trabalho com o professor Diego, que é de biologia, a professora Aline, de sociologia. Então, nós trabalhamos de forma integrada, e aí nós vamos conduzindo isso de forma concomitante. Mas nós sempre deixamos bem claro para os alunos o quê? Que nós estamos fazendo uma integração, né? Eles sabem que isso está acontecendo, isso é bem... como que eu vou dizer, ele é bem exposto para eles saberem que a nossa atividade nesse momento é uma atividade diferenciada, é um projeto integrador. A nossa unidade escolar, ela já tem uma caminhada de integração, né, de ensino médio integral, então a gente já tem essa integração como algo que é rotineiro para nossas reuniões de planejamento, que são extremamente importantes. Depois nós estruturamos os conceitos para eles, né, de como trouxemos toda aquela questão que os outros professores já haviam trabalhado, né? E então a gente consegue contextualizar e seguir as etapas dos projetos integradores, contemplando até a construção do nosso produto final. Legal. E já que a gente está falando de alunos ainda, né, em que sentido você acha que isso é melhor para eles, todas as mudanças do novo ensino médio, mas também pensando nos aprendizados que eles têm a partir de atividades como essa? Eu acredito que isso vai muito ao encontro do que a própria BNCC preconiza, que é a formação do indivíduo na sua forma integral, né? E com isso, a gente também proporciona para eles atividades que são relacionadas aos eixos estruturantes que a gente não tinha anteriormente, ou talvez não tinha tão delineado, tão estruturado, tão sequenciado para que acontecesse de maneira mais eficaz. Quando nós desenvolvemos a atividade de elaboração desse shampoo, nós contextualizamos nós contextualizamos aspectos de processos criativos, investigação científica, empreendedorismo. Então, são coisas que estão vinculadas ao dia a dia dele, que são intrínsecas ao projeto de vida que esse indivíduo vai estar desenvolvendo. Então, isso é que eu acredito que seja o mais importante e que venha como flexibilização curricular no novo ensino médio. Que legal. E rapidinho, antes da gente encerrar, então, eu queria perguntar também que dicas que você dá para os seus colegas de profissão que vão começar a trabalhar com o novo ensino médio a partir do ano que vem, assim, a partir da tua experiência? Eu acredito que o mais importante é a gente considerar todos os contextos locais e considerar principalmente o corpo docente e o que ele tem a contribuir. Porque sempre quando a gente se reúne para fazer as nossas observações, nós precisamos levar em consideração que cada docente, cada ser humano traz uma bagagem de conhecimento, de experiências, e por que não unir tudo isso?
Então, a partir do momento que a gente consegue fazer conexões para os nossos colegas, né, o que a química pode contribuir, o que a biologia pode contribuir, acho que é o primeiro passo, esse mapeamento do que nós estamos trabalhando e como que nós podemos desenvolver um projeto integrado. E, a partir disso, então, ver quais são as áreas que vão poder colaborar com essa nossa atividade para que o aluno se beneficie da melhor maneira possível. Gabriela, obrigado, tá? O bate-papo foi muito legal, foi bem esclarecedor. Acredito que você tirou dúvida de muita gente aqui e fica o convite para você voltar sempre. Obrigadão mesmo. Obrigada, que agradeço o convite. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para mais um intervalo no programa de hoje. Daqui a pouco voltamos com mais uma experiência legal de uma escola aqui de Palhoça. Fique com a gente. O governo do estado está lançando o Gente Catarina, um programa estadual que busca elevar os índices de desenvolvimento humano nos 61 municípios de menor IDH de Santa Catarina, reduzir os casos de mortalidade infantil, morte prematura e evasão escolar, e estimular melhorias nos cenários de emprego e renda são objetivos do Gente Catarina. O programa tem implantação gradual e começa em 5 municípios: Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Urupema. Até dezembro de 2022, todos os 61 municípios devem receber as ações do programa. Programa Gente Catarina. Desenvolvimento e dignidade para todos. Voltamos com mais Novo Ensino Médio para você. E seguindo aqui o nosso bate-papo sobre as novidades que o Novo Ensino Médio traz, essa abordagem integrada entre as disciplinas, né? E agora nós recebemos aqui no estúdio a professora Isabel Cristina Pereira, que dá aulas na Escola de Educação Básica José Cardoso da Veiga, em Palhoça. Professora, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente fez um trabalho lá na escola, totalmente interdisciplinar, né, como é a proposta do novo ensino médio, integrando todas as áreas, começando com um tema transversal que era a educação fiscal, né, e o objetivo era justamente trabalhar a questão das máscaras, né. Então, como nós estávamos vivendo um momento de pandemia, a máscara era uma coisa que estava muito presente dentro da nossa realidade. Então, a ideia era trabalhar todos os componentes curriculares através, né, das máscaras. Então, a professora de matemática, por exemplo, ela trabalhou a educação fiscal mesmo, para eles compreenderem qual que é o valor, né, como se produz uma máscara, né, e tudo mais. E os demais componentes curriculares, eles foram se integrando, né, para que os alunos conseguissem compreender que a máscara, ela é uma coisa presente agora, hoje, na pandemia, mas ela faz parte do cotidiano já há muito tempo, né? Então, nós temos a questão cultural, né, porque a máscara ela é cultural também, dentro das diversas sociedades, então a sociologia conversa com isso, né, de forma bastante natural. A história, as várias pandemias que já existiram ao longo de todos esses séculos, né? Essa é uma pandemia que a gente enfrentou agora, mas já existem várias, né? E o ser humano vai ter que sempre aprender a conviver com essas pandemias. Então, eles conseguiram perceber isso. A biologia, né? O caso, as ciências da natureza, como que as máscaras são confeccionadas, qual que é o objetivo dessas máscaras, e as artes e a geografia, eles partiram da questão de como que a máscara ela pode ser usada como um meio de protesto também, porque eles usavam, né, para escrever frases e tudo mais, e também a questão do descarte, né? Para onde que vão essas máscaras depois, né? A filosofia, usando a máscara, né, e fazendo uma correlação com os heróis, como que eles usam não só os heróis, mas os vilões, e nós também usamos as nossas máscaras no dia a dia, né? Então, tanto que o nome do projeto Fases e Faces de uma Máscara, ele vem justamente daí, como essas máscaras elas foram mudando,
né? Então, os alunos, eles foram os verdadeiros protagonistas da construção desse conhecimento, porque eles tiveram que pesquisar, confeccionar, tudo aquilo que deve ser integrado dentro dessa nova metodologia do novo ensino médio, né? Já que você falou dos alunos, eu até vou aproveitar para te interromper um pouquinho. Vamos assistir o que os próprios alunos acharam disso, né? Convido você, professor, e todo mundo que está assistindo a acompanhar com a gente. Olá, meu nome é Gabriel Felipe Abano, sou da turma 201. Vim apresentar o trabalho do projeto das máscaras, Faces e Faces de uma Máscara, do trabalho de matemática apresentado pela professora Regina, na minha turma. E a gente aprendeu na matéria de matemática os custos-benefícios e os custos de fabricação de uma máscara na matemática. Tiramos medidas, pegamos vários tipos de preço de produtos, aprendemos também sobre impostos. Meu nome é Crislen Souza e eu vou apresentar o componente curricular de Geografia, que a professora responsável é a Gabriela Salgado, onde a gente teve um trabalho de confeccionar uma máscara com mensagens usadas em época de pandemia, com o intuito de fazer a conscientização coletiva. Meu nome é Isabelle, eu sou da turma 102 e eu vou falar sobre o trabalho das fases e faces de uma máscara na matéria de filosofia. A professora quis promover uma reflexão diferente em práticas sociais e culturais do uso das máscaras em diferentes sociedades e aspectos. Ela quis relacionar o uso das máscaras dos super-heróis com o uso das máscaras normalmente em tempo de pandemia. Meu nome é Ana Clara Machado, eu sou da turma 202 e eu vim falar sobre a disciplina de Sociologia, da professora Ana Paula. A professora nos passou esse trabalho com o objetivo da gente entender que a máscara, ao longo do tempo, ela não era usada somente para proteção contra vírus e doenças, mas também como forma de expressão e arte. Oi, meu nome é Breno, eu sou da turma 201 da Escola José Maria Cardoso da Veiga. A gente realizou um trabalho de história, no qual a gente fez uma linha do tempo, em que a gente utilizou o aplicativo Padlet, aprendendo uma nova tecnologia para a realização de trabalhos. E nosso trabalho consistiu em fazer a linha do tempo, explicando todas as pandemias que aconteceram na história do nosso planeta. Eu vim explicar como foi fazer o componente curricular de Biologia no trabalho Fases e Faces de uma Máscara. Na parte de Biologia, nós estudamos como funcionavam as máscaras, como elas se desenvolveram ao longo do tempo e como foi fazer cada uma delas. Oi, tudo bem? Meu nome é Agatha, da turma 102. Eu vou falar na matéria de artes, coordenado pelo professor Sérgio. Foi projetado o uso de máscara e para incentivar escrevemos frases das máscaras, estimulando o uso de máscara. Porque lembrando que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Muito legal esses depoimentos. Eu imagino que você deve ter o maior orgulho, né, professora Isabel? Sim, a gente chama que a revista é o nosso bebê, né? Ela se transformou numa revista online, porque uma das premissas do novo ensino médio é justamente inserir os alunos dentro dessa nova tecnologia que existe. Eles têm que colocar eles como a tecnologia não é só o celular para a mídia social, ela serve para a gente trabalhar, né? A pandemia ensinou aos professores que nós tivemos que nos adaptar, né? E os alunos também. E essas novas tecnologias, elas precisam ser utilizadas a nosso favor. Então, se eu posso fazer um trabalho através do uso de tecnologias que estão disponíveis, né, eu vou aprendendo cada vez mais e vou me diversificando, que essa que é a verdadeira intenção do ensino médio, né? Você conseguir preparar o aluno para que ele possa ser o protagonista, que ele aprenda, né, que ele saia do lugar comum. Né? Ele vai ser o produtor do seu conhecimento. Aí as tecnologias estão aí para isso, né? Exato, é muito legal. E deixa eu aproveitar para perguntar para você também, quais são os principais aprendizados que você acha que eles desenvolvem a partir dessas atividades e com essas novidades, né, essa integração toda? Olha, eles aprendem, primeiro que nenhum conhecimento está dentro de uma caixinha fechada, né? Porque a história, o grande problema da educação é achar que os conhecimentos eles estão fechados em caixinhas, e eles não estão fechados em caixinhas. Aqui é a caixinha da história, aqui é a caixinha da sociologia, aqui é a caixinha das ciências da natureza. Não, está tudo integrado. Quando eu estudo, por exemplo, sobre uma pandemia, eu não estou estudando só a história da pandemia lá da Idade Média. Eu estou estudando ciências da natureza porque eu tenho que saber
Por que foi que essa pandemia aconteceu? Como que as pessoas se protegiam? Como que as pessoas pensavam naquela época? Como elas se relacionavam? Então, só nisso que eu falei aqui, eu estou falando de 4 ou 5 componentes curriculares. Ele não está aprendendo uma coisa só. Então, a partir do momento que tem essa integração curricular, ele está se formando num todo, ele está aprendendo sobre tudo, e não uma coisinha fechada numa caixinha. Bacana. E diante de todas as novidades, eu queria que você deixasse aí uma dica para os seus colegas de profissão que daqui a pouco vão estar aí enfrentando esses desafios também, né? A dica é se abra para o novo. Se abra para o novo, invista, né, em aprender, não tenha medo. Né? Não tenha medo de aprender o novo, de aprender novas tecnologias. As tecnologias, elas estão aqui para ajudar o aluno, mas para nos ajudar também. Né? Então, perca o medo da câmera, né? Perca o medo da internet, não veja o celular como um inimigo, né? E transforme, em vez de o aluno que está ali com aquele celular só para tá na mídia social, faça ele usar para o seu trabalho. Né? Traga essas tecnologias que tu vai trazer o aluno para ti também, porque eles adoram aprender, utilizar. Eles, no primeiro momento, eles relutam, eles não querem. Ah, mas eu não sei fazer no Padlet. Ah, mas eu não sei usar o Canvas. Então, é aquele momento, você não sabe, aprenda. Sempre tem um colega do lado que sabe. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de ir atrás dessas novas tecnologias. São os novos tempos e nós temos que nos adaptar. É a realidade. Que legal. Professora, te agradeço muito pela tua participação, tá? Volte sempre aqui para os canais EducaSC, foi bem esclarecedor e obrigado de coração. Agradeço também pela participação e a receptividade de todos. Tá bem. Ok, obrigada. Um bom fim de dia para vocês. Tchau. Obrigadão. E muito obrigado também a você que está aqui nos acompanhando. Espero que tenha sido mais um programa muito esclarecedor sobre o novo ensino médio. Se você ainda ficou com dúvidas sobre o assunto do programa de hoje, acesse o site sed.sc.gov.br. Lá você encontra tudo sobre o novo ensino médio aqui em Santa Catarina. Fique por dentro de todas as novidades também nas redes sociais no perfil @educaçãosc. Te espero aqui na próxima semana. Tchau, tchau.